O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero pregar nesta manhã sobre a pior de todas as tentações. Repete comigo aí. A pior de todas as tentações. E eu vou mostrar isso para você. Qual é a pior tentação que a igreja de Pinheiros, você crente, pode ser tentado hoje? Vamos ver. 2 Coríntios 11, 3. Eu vou ler só o versículo 3, mas você deixa aberto que eu vou fazer a exposição de 1 a 6. Lê comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos lá juntos? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A pior de todas as tentações estabelece o perigo de eu e você, como crentes, como igreja, nos afastarmos, nos apartarmos da simplicidade e da pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ser crente raiz. Crente raiz. A igreja de Corinto, tomada pela soberba e pela influência cultural, se tornou um grande problema para o ministério de Paulo. Era uma igreja intelectualizada, era uma igreja imatura do ponto de vista espiritual, mas soberba do ponto de vista intelectual. Ela se achava. Teve um crente que me encheu a paciência essa semana e disse: pastor, por que a igreja de Pinheiros comemora o Natal? Porque nós comemoramos, e daí? Jesus não nasceu dia 25? Não, mas há muitas discordâncias. Eu falei: tudo bem, meu irmão, eu não sou homem de discordância, eu sou homem de resolução. Eu aprendi, desde quando era da igreja católica, que João Batista, festa de São João em junho, e Natal em dezembro. Nasceu 6 meses depois, está lá na Bíblia, está ou não está? Aí fica, não, porque não sei o que, Constantino, meu irmão, as poucas letras te fazem delirar. Irmãos, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de celebridades, cheia de grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Pedro. E tinha os mais espirituais ainda, são os desigrejados de hoje. Eu sou de Cristo. Preste atenção, porque Paulo vai colocar aqui, e eu queria olhar com vocês. Paulo diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja no versículo 4. No versículo 4. Lê comigo aí. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Presta atenção que nesse versículo 4, a palavra outro aparece 3 vezes aí. Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Ou seja, aquele Evangelho que Paulo pregou e que ele defende na primeira carta de Coríntios, capítulo 1,
o evangelho da cruz, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A igreja estava se afastando daquilo e estava dando ouvidos a um outro Jesus, porque Jesus é um personagem histórico que todo mundo faz uma releitura de Jesus. Jesus pode ser o médico, Jesus pode ser o filósofo, Jesus pode ser até estilista. Fazer um discurso religioso usando a figura de Jesus é muito simples, mas nós precisamos ficar no Jesus do Evangelho, o verdadeiro Jesus. Outro espírito, não é mais o Espírito Santo, é o espírito da soberba, é o espírito humano. Outro evangelho. E eu queria que você fosse um pouquinho adiante, aí por favor. Em Gálatas capítulo 1. E o apóstolo Paulo, no versículo 6, observando que os crentes da Galácia estavam sendo envolvidos, preste atenção, pelo judaísmo, que negava a suficiência da obra de Cristo, e junto com a obra de Cristo queria colocar a lei. Ou seja, para ser cristão, primeiro você tem que ser judeu. Aí Paulo diz, esse não é o evangelho que eu preguei para vocês. E ele diz, admira-te que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja o quê? Anátema. Preste atenção que Paulo vai colocar aqui 3 consequências do falso evangelho para a vida das pessoas. Primeiro, é a perturbação. Porque outro evangelho vai tentar desconstruir a sua base. E vai trazer angústia, vai trazer perturbação. Vai perturbar o ambiente, vai criar divisão. Segundo, ele diz que o outro evangelho é perversão. Perversão daquilo que é certo, daquilo que é correto. É a destruição daquilo que é bom. Porque não existe outro evangelho, só existe um evangelho. Não existe outro. Mas traz também, sabe o quê? Maldição. A palavra anátema significa amaldiçoado, é aquele que prega outro evangelho, e amaldiçoado é aquele que ouve outro evangelho, e crê naquele outro evangelho, e segue o outro evangelho. Mas vamos voltar para o texto de Corinto. Capítulo 11. Veja nos versos de 1 a 2. Nós temos aí a postura de Paulo como um verdadeiro pastor, de um verdadeiro pregador do Evangelho. Veja que Paulo se torna membro da igreja de Pinheiros, aqui. Ele diz, eu sou doido. Está vendo como é? Além de presbiteriano, é doido. Ele diz, quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Qual é a loucura de Paulo? 2 sentidos aqui. Primeiro, a sua loucura é porque ele estava sendo constrangido pelos crentes da igreja de Corinto a falar dos seus atributos pessoais, a se gloriar nos dons que Deus havia dado para ele. Porque Paulo estava sendo comparado com os falsos apóstolos. E Paulo disse que isso é loucura. Isso é loucura. E veja, no versículo 17 do capítulo 11, veja lá, 17 e 18, o que é que diz? Capítulo 10. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Nós não estamos aqui no ministério para receber louvores de homens, elogios de homens, incenso de homens.
Nós não estamos aqui para fazer discípulos, seguidores pessoais. Nós temos que fazer discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. E Paulo, então, ele vai colocar uma coisa que está lá em 1 Coríntios. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Lê comigo. Quem é doido vai ficar mais doido ainda agora com esse versículo. 1 Coríntios 4, 10. O que é que diz? Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós o quê? Sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós o quê? Desprezíveis. Paulo era tratado como um doido, um louco. E as pessoas se achavam. E é tão interessante que essas pessoas que abraçam o falso evangelho, elas se acham. Se acham. Essa semana teve uma polêmica aí com esse negócio do pastor Ed, né? E o pessoal perguntando, eu falei, meu irmão, ele vai prestar conta a Deus do que ele está falando, do que ele está ensinando, todo mundo. Para de falar mal do outro. Deixa ele falar as besteiras dele lá. Ele diz que não fala, não fala. Isso não é problema nosso. Veja, em segundo lugar, que além de ser louco, por amor de Jesus, Paulo está dizendo no versículo 2, porque zelo por vós com zelo de Deus. Presta atenção, irmãos. Eu, Arival e pastor Hernandes, nós iremos prestar contas de vocês. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas? Vocês não são ovelhas de Arival, do pastor Hernandes, do pastor Tiago, do pastor Nilson. Vocês são ovelhas de Cristo. O ministério é uma mordomia. Eu tenho responsabilidade. Eu não posso ensinar o que eu quero, eu não posso dizer o que eu quero. Eu tenho que ter zelo de Deus, porque vocês são os vasos escolhidos de Deus, comprados por Jesus na cruz. Eu preciso ter responsabilidade. Terceiro lugar, Paulo vai dizer que ele tem um propósito espiritual no ministério. Presta atenção, falso pastor, falso mestre, falsa igreja, não tem propósito ministerial. Mas Paulo vai dizer aqui, versículo 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é o quê? Que é Cristo. Eu sou aquele que vai pastorear vocês, Paulo está dizendo. E o meu intento é que quando eu prestar contas a Deus, vocês estejam amadurecidos, vocês estejam em alto grau de pureza, de santidade. Irmãos, o evangelho da salvação é o evangelho da santificação. As pessoas hoje estão sentindo coceiras no ouvido para ouvir novidades. Mas Paulo diz a Timóteo, prega o quê? A palavra. Prega a palavra. Mas em segundo lugar, se nós temos a postura do verdadeiro pastor, ele é louco por causa de Cristo, ele é tomado pelo zelo de Deus, ele tem um propósito espiritual no ministério, que é apresentar a igreja mais perfeita possível, mais santa possível para Deus. Mas aí ele vem no versículo 3, esse é o versículo chave. Mas Paulo diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Preste atenção que Paulo está falando aqui, que há uma tentação que vem sobre a igreja, sobre mim, sobre você. E essa tentação é de nós nos afastarmos da simplicidade. Essa palavra simplicidade é uma palavra tão bonita. Simplicidade aqui significa singularidade, significa generosidade,
significa, completando o verbo com pureza, significa algo puro, algo limpo, cristalino. É o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Jesus não é somente a mensagem do Evangelho, ele é o conteúdo do Evangelho. E aqui eu quero chamar a sua atenção, primeiro, para a origem dessa tentação. Paulo vai usar que quem está tentando a gente, sabe quem é? A serpente. O Satanás. E ele está usando a mesma estratégia que ele usou lá no pecado original. Você acha que Eva foi tentada sexualmente? Não, Adão devia ser um cara... Só tinha ela e ele também, não tinha para onde apelar. Qual foi a tentação que o diabo usou para fazer o homem errar o caminho, sair do propósito de Deus? Inverteu o quê? Aquilo que Deus disse. A palavra de Deus está fora de moda. Nós precisamos atualizá-la. Nós precisamos dar um jeito aqui de agregar umas coisinhas mais contemporâneas aqui na Bíblia. A Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O falso evangelho não restaura nada. Nada. O que restaura é o evangelho de Jesus, fundamentado na palavra de Deus. E essa palavra não passa. Essa palavra é eterna. E nós temos como igreja, até o último dia da nossa vida, ou até o dia que Jesus voltar, pregar a palavra, o evangelho simples da cruz de Cristo. E é tão interessante, porque o objetivo da tentação, veja aí no texto, é corromper a vossa mente. Não é os vossos sentidos, a vossa mente. Toda heresia começa muitas vezes com um cara intelectual. Ele se acha professor de seminário, presbítero autodidata. As grandes heresias, desculpa os presbíteros, não sei, não tem culpa dos de hoje. Mas Ário era, Sabélio era, aqueles caras que inventaram moda. Geralmente são aquelas pessoas que não tem o que fazer, porque pastor, irmãos, tem tanto trabalho que não dá para pintar besteira, não dá para ficar inventando. Preste atenção, a corrupção vem na mente, tenta fazer você pensar diferente da Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa inteligência, ela não é suficiente. Se a minha inteligência compreendesse a Deus, Deus seria igual a mim. E Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então eu, Arival, você, nós temos que render, temos que submeter a nossa mente à autoridade das Escrituras. Se a Bíblia diz, eu aceito. Se não diz, eu não aceito. Se a Bíblia diz, está dito. Não vamos melhorar não, que você vai piorar. Vocês estão entendendo ou não? Mas qual é o propósito? Você tem a origem da tentação. Você tem o alvo da tentação. Corromper a mente. Com que propósito, gente? Com que propósito? Hein? Se apartar da simplicidade e pureza devidas o quê? A Cristo. Quer tirar você do foco, da simplicidade do Evangelho. Por que o Evangelho é simples? Porque ele se baseia num livro só. Ou em 66 livros. Revelação escrita, inspirada por Deus. Não é o que eu sinto,
Não é o que eu vejo, não é o que eu percebo, mas é o quê? O que a palavra diz. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia em voz alta a Bíblia, desgramado. Lê lá. Lê a Bíblia. Você quer coisa mais reduzida do que isso? A simplicidade do Evangelho. Se está na Bíblia, eu creio. A palavra ela é suficiente, ela é eficiente para me preparar para essa vida e para a vida eterna. Amém? A simplicidade do Evangelho de Jesus, a suficiência de Cristo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O que diz aí? Acharam? Vamos ler juntos? E não há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvação só em Jesus. Não é Jesus mais lei, não é Jesus mais obras, não é Jesus mais moralidade, é só Jesus. E a salvação está nele, na pessoa dele. Porque não foi Buda que morreu por você, não foi Maomé que morreu por você, não foi Allan Kardec que morreu por você, quem morreu por você foi Jesus. E se fosse qualquer outro homem, o seu sacrifício não serviria. Por isso que Jesus Cristo, ele é um homem, um ser, uma pessoa com duas naturezas. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Isso é muito quadrado, é ou não é? Mas é o que está aqui, a simplicidade do Evangelho. O que é o Evangelho para mim e para você? É Jesus. É Jesus. E é tão interessante você observar que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer, olha, o Evangelho que eu preguei para vocês foi o Evangelho de Jesus. Ele nasceu segundo as Escrituras, ele morreu segundo as Escrituras, ele ressuscitou segundo as Escrituras, ele foi assunto ao céu segundo as Escrituras, ele vai voltar segundo as Escrituras. Ou seja, o Evangelho é a exposição da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é exposta, a Escritura nos revela Jesus. E você tem uma experiência de conversão produzida pelo Espírito Santo. A simplicidade do Evangelho se baseia na suficiência das Escrituras, na suficiência da obra de Cristo, exclusivamente. É o Evangelho da tribulação. Da tribulação. Da provação, do sofrimento. Não existe Evangelho sem cruz, não existe Evangelho sem renúncia. Não existe Evangelho se você não tomar todo dia, cada dia a sua cruz. E cruz significa o seu atestado de óbito. Cruz significa que você vai, por causa do seu relacionamento com Cristo, você vai sofrer provações, tentações. Então sai fora desses evangelhos que enganam o povo. Eu queria que vocês fossem lá para Jeremias, capítulo 23. Versículo 16, lê comigo esse versículo. O que diz aí? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Ou seja, está incentivando o pecado, não está produzindo arrependimento,
está criando o quê? Vãs esperanças. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é eficaz. E quando a palavra de Deus é pregada, ela entra como espada de dois gumes. Tanto para aquele que está pregando, como aquele que está ouvindo. Todos são afetados pelo poder dessa palavra. Se você for, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22. Você diz: pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu vivo uma vida atribulada. É assim mesmo, irmão, e vai piorar. Crente ou está saindo de tribulação, ou está no meio de tribulação, ou está entrando em tribulação, quando ele sai, ele entra em outra. É assim. Não tem boquinha. Não tem mimimi. Atos 14, versículo 22. Vamos bem forte. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não são poucas, não. São o quê? Muitas. Muitas. Por isso que a Bíblia não desperdiça a palavra. Quando diz que a morte para o crente é um descanso, é descanso mesmo. É descanso. De provação, de tentação, de luta, de sofrimento. Tá certo? O Evangelho simples é o Evangelho também das missões. Você já notou que igreja que prega prosperidade não prega missões? Eles abrem filiais para aumentar a renda. E missões, junto com missões, vai ação social. Vai cuidar do pobre, do necessitado. Tiago diz lá, e a Bíblia diz que nós temos que cuidar dos pobres, temos que pregar o evangelho aos pobres. E você que é muito intelectual, fica: pastor Ival, esse negócio de pobre, isso não é evangelho social. Você põe o nome que você quiser, meu. Nós temos que cuidar do povo. Nós temos que dar pão quem tem fome, roupa para quem está pelado. Tá certo? Cuidar das pessoas. Isso é o evangelho de Jesus. Ele veio, o evangelho veio acompanhado da compaixão. Da compaixão. Você vai vir o vídeo lá do sertão. Já mandamos dinheiro para furar 4 poços lá no sertão. Significa que no próximo verão eles vão precisar de cesta básica. Porque eles vão plantar macaxeira, vão plantar batata. O problema vai estar resolvido. Irmãos, igreja onde o amor de Deus não é expresso através de generosidade, isso aí não é igreja. Pode ser qualquer outra coisa. Mas por fim, encerrando mesmo, é o evangelho que promove a glória de Deus. Não promove pastor, não promove nome de igreja. Promove a glória de Deus. Irmãos, sabe o que o falso evangelho está trazendo para a igreja hoje? Como no passado, na igreja de Corinto. As celebridades espirituais. E veja que Paulo vai colocar o dedo aqui na ferida. E ele diz: aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor o louva. Eu fico pensando que há muitos que estão hoje no ministério, estão mais preocupados de vender a sua imagem, o seu nome, do que o evangelho de Jesus, a simplicidade de Jesus. Irmãos, essa é a nossa tentação, tá? Nos afastar o que? Da simplicidade e da pureza do evangelho. Essa é uma tentação real. Real. Cuide. Aplicação prática. Cuidado com a apostasia. Abre 1 Timóteo,
capítulo 4. O Espírito Santo tem um recadinho para você agora de manhã. O Espírito Santo está dizendo, olha, 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente. Quem é que está afirmando? O Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade está dizendo que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Por trás do falso ensino estão os demônios. Atrás da palavra de Deus está o Espírito da verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva. Se cuide, fica ligado. Permaneça na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é útil. Somente pela palavra nós somos amadurecidos, aperfeiçoados. Somente pela palavra nós estamos preparados para toda boa obra. Terceiro lugar, cuide do seu coração. Ande humildemente na presença de Deus. Eu estou numa fase do ministério, irmãos, que eu estou citando aquele versículo lá de Salmo de Davi. Eu não ando à procura de grandes assuntos, nem coisas muito grandes para mim. Eu quero calar e sossegar a minha alma. Cuide do seu coração. E o nosso coração é soberbo, nosso coração é corrupto. Nosso coração quer sempre nos afastar da simplicidade, da pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos preserve, que Deus nos guarde do maligno e que Deus nos sustente até o dia que Ele nos chamar. Amém?